Seja muito bem-vindo ao iCast, o seu podcast sobre inovação. E nós estamos hoje num dia bem legal para falar sobre um programa aqui em Maringá, dentro da Assim, que tem mudado a vida de muita gente. E eu sou uma dessas pessoas, adoro estar lá dentro porque faz parte da minha vida associativista, um pedacinho que está ali para ajudar e contribuir com o que nós recebemos, né? Então, devolvemos também. E eu não vou falar dela, mas vou deixar ela para se apresentar e depois disso a gente vai conversar bastante aqui e vocês vão acompanhando. Legal, obrigado, Vitor. Boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário que você está vendo esse podcast, mas eu sou a Ana Satie Kakihata, estou presidente do Programa Empreender da Assim, que é a Associação Comercial e Empresarial aqui de Maringá. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o Programa Empreender e também sobre inovação, né, Vitor? Com certeza. Eu fui mal educado, eu não me apresentei. Eu sou o Victor Borges, eu tenho uma empresa de marketing digital e estou aqui para apenas ser um mero intermediador dessa conversa, tá? A princípio você está assistindo essa gravação, porque não foi ao vivo, mas teremos algumas edições ao vivo para vocês poderem participar, mandar perguntas, e em breve isso vai acontecer, então não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas fiquem atentos aí para os próximos que com certeza terão edições ao vivo para vocês participarem também da conversa. Como eu disse, é uma conversa. E sim, bem, vamos começar do início, né? Vamos lá. Lógico que quando nós falamos de Programa Empreender, associativismo aqui em Maringá, né? Nós estamos em Maringá, Paraná. Então aqui nós temos um espaço muito bom. Aproveitando também para agradecer ao Sicredi Dex, que é o espaço que nós estamos aqui no podcast, que forneceu para nós estarmos tendo essa conversa. Então aqui no Paraná já é muito forte esse associativismo, esse empreendedorismo, crescer junto e não ser apenas no indivíduo. Mas em Maringá é mais forte. Eu não sei se você vai concordar comigo. Assim é prova disso, mas você que é daqui. Eu não sou daqui, eu sou do Rio de Janeiro. Então, você que é daqui, você pode falar melhor do que eu. Com certeza. Bom, o Programa Empreender aqui em Maringá, esse ano completa 25 anos, né? Então, nós somos o maior programa Empreender do Brasil. Falando um pouquinho de como que funciona isso, então, é uma metodologia, né, que existe do Programa Empreender para várias associações comerciais do Brasil todo, pela CACB, que é a Confederação Nacional das Associações Comerciais. E a gente carrega esse título, né? É um título e uma responsabilidade também de ser o maior programa Empreender do Brasil com mais de 85, se eu não me engano, a gente bateu 87 núcleos essa semana. Então, 87 núcleos ativos, mais ou menos 1.400 empresas que participam desses núcleos, né, que a gente vai falar um pouquinho. Então, através do programa Empreender, esses empresários, esses empreendedores podem ali se unir em núcleos que podem ser setoriais, multissetoriais, territoriais e podem compartilhar um pouquinho ali das suas dores e também, né, compartilhar um pouquinho do que eles estão fazendo de boas práticas ali na sua empresa. E também ali se desenvolver, né, enquanto o empresário, o empreendedor tem essa oportunidade aí de poder se desenvolver e desenvolver a sua empresa também. O que eu gosto muito do Programa Empreender, porque quando eu cheguei aqui, até estava comentando com você antes, né, que eu vou me metendo nas coisas e vou participando. Então, o que eu gostei muito aqui foi de fazer parte de uma comunidade que quer se ajudar. Exato. Porque talvez seja aqui a diferença dos outros. Não que não tenha outros funcionando, que não tenha outros tão bons quanto, mas eu sinto que a grande maioria, ainda tem gente que está aprendendo, tem pessoas que estão aprendendo a ser um pouco mais associativista, vamos dizer assim. E nesse meio de pessoas querendo se dar bem, ganhar mais do que o outro, é difícil encontrar pessoas com esse mesmo propósito de, bem, vamos contribuir. Alguns anos atrás, não vou nem botar décadas, mas poucos anos atrás, era inconcebível você falar dos resultados da sua empresa para outra pessoa, né? Isso era algo fora do normal. E hoje em dia, o que mais tem, a pessoa fala, não, eu já faturo tanto, eu ganho tanto, eu tenho tantos clientes, e às vezes, entre aspas, o seu concorrente. Exato. Que tecnicamente é do mesmo segmento, mas, para ser sincero, a concorrência não vem mais agora pelo produto, vai muito mais por outras coisas além. Exatamente. Né? E o que eu gostei muito do Programa Empreender foi isso. Eu demorei para começar, porque eu me meto nas coisas, não tinha tempo, mas quando eu entrei, acho que eu entrei de cabeça, assim, quero ajudar o máximo que eu puder, devolver o que eu recebi. E é legal que o lema do programa é unir para crescer, então tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? E lógico que tem um pouquinho, em alguns segmentos é um pouco mais essa questão de, eu não vou falar com o meu concorrente,
concorrente. Eu não vou participar de uma reunião, de um núcleo, para falar das minhas dores junto com o meu concorrente. Mas, felizmente, aqui em Maringá, né, a Assim tem 72 anos, né, de existência. E aqui a cidade é conhecida, e está até pleiteando aí para ser a capital do associativismo, se Deus quiser vai dar tudo certo, para ser essa capital. Por quê? Não só assim a associação comercial, mas várias entidades estão acostumadas a trabalhar em conjunto, né? Compartilhando, né? Tem OAB, tem Rotary, todas essas entidades são muito fortes, assim, né? De realmente estarem juntos, estarem ali com um propósito em comum, cada um com a sua empresa, mas com um propósito em comum para poder ali ir aprendendo e poder ir desenvolvendo cada vez mais essa comunidade, esses núcleos, esses grupos, né? Então isso é muito legal. Sim, eu percebo muito isso, assim, as pessoas se doando muito por um núcleo que às vezes parece até que a pessoa trabalha ali, né? De tão empenho que tem. É claro que não é nenhum demérito quem não tem tanto tempo para se empenhar, porque faz parte, tem que pagar a conta, né? Tem que sobreviver, a empresa às vezes necessita muito daquele empresário, mas você vê realmente pessoas assim, se doando muito para simplesmente contribuir com o crescimento de um próximo, ou o próprio núcleo, né? Porque o núcleo crescendo, ele vira uma entidade sozinha. Tem alguns núcleos do Programa Empreender que praticamente é um organismo vivo. Tem uns que são associações, já tem CNPJ e tudo mais. Sim. Pode interromper e contar um caso que eu lembrei vontade, que você falou de quando a gente, às vezes, tem gente até que parece que trabalha, né? O ano passado, eu estou no associativismo desde que eu me tornei empresária. Então, minha empresa vai completar 15 anos e eu completo 14 anos de associativismo. Minha empresa nasceu em 20 de dezembro e lá no comecinho de 2011 eu já estava lá sendo associada da Assim, né? E eu sempre me envolvi, então fui muito tempo do Copegem, Conselho do Jovem Empresário, e aí estou agora presidente pela segunda gestão do Empreender. E o ano passado, a gente recebeu um espaço lá na convenção da FACIAP, que é a Federação aqui das Associações do Paraná, para falar um pouquinho sobre como o Programa Empreender podia ajudar as associações comerciais. Porque, como nós somos hoje referência, né, por ser o maior do Brasil, muitas associações não têm Programa Empreender lá. E eles têm dificuldades de engajar os associados, de trazer associados para dentro da entidade. E a gente foi lá falar um pouquinho sobre como que esse programa poderia ajudar os empresários e as associações. E aí eu comecei a minha fala me apresentando um pouquinho, né? Porque eram pessoas que eu não conhecia, era um congresso ali com cerca de 1.000 pessoas. E foi legal, porque depois eu recebi algumas pessoas que vieram me abordar e falaram assim, nossa, eu achava que você era executiva da associação comercial. Eu não achava que você era voluntária, você é voluntária. Uma CLT, né? Uma CLT da Assim vindo aqui falar forçadamente, não. Eles falam, nossa, você é voluntária, né? Você é presidente voluntário? Eu falei, sim, sou voluntária. E aí foi legal, porque eles falaram um pouquinho assim, nossa, você apresentou com tanta paixão, que parecia que era o seu trabalho, né? E eu acho que isso é legal. Eu acho que quando a gente se envolve, né, com um grupo, mesmo sendo um grupo voluntário, que eu ainda brinco, né? A gente é associado, então a gente paga para estar lá. Mas a nossa contrapartida é essa experiência que a gente tem ali, as oportunidades que a gente tem de conviver com outros empresários. E uma coisa que eu sempre brinco com o pessoal, falo assim, olha, gente, estar aqui é uma oportunidade, porque se você tivesse ficado na sua casa, você não estaria tendo essa chance. Seja de ouvir uma informação, de conversar com um colega, de aprender qualquer coisa, né? Às vezes a gente está no conforto ali do nosso lar e a gente vai perder uma oportunidade fora. Né? E a gente tem que também fazer essa balança, porque também não dá para 100% associativismo, a gente tem a nossa empresa para tocar, a gente tem a família, então a gente também precisa ir balanceando tudo isso, né? Sim, e isso é muito importante, você trouxe o seu caso ali de as pessoas acharem que você está trabalhando, né? Porque realmente em alguns casos aparece isso. Só que o que os empresários não veem é que ele não precisa se dedicar tanto, ele precisa participar. E conforme ele for tendo um pouco mais de tempo, ele vai automaticamente participando e contribuindo. Exato. E uma coisa que eu sempre comento é que todo empreendedor, ele é meio que um lobo solitário, né? Usa essa figura porque a gente tem livros, tem histórias que falam um pouco sobre isso. Sim. E o lobo solitário, ele sofre, né? Porque ele não tem com quem compartilhar, ele não tem com quem buscar a solução, ele é uma figura que tá sozinho e tendo que resolver de tudo mais um pouco, né? Exato. E lá no Programa Empreender nós não temos isso. Né? E eu, fazendo um gancho aqui com a tua história que nós estávamos conversando, é exatamente que eu falei assim, você ficou 10 anos concorrendo com teu pai ali, né? Isso. E não, né? Vocês trabalharam juntos e agora é um grupo só. Então conta um pouquinho ali da tua história, a gente vai destrinchando ela um pouco mais na conversa, mas conta um pouquinho para entenderem que a gente está falando de um grupo de empresários dentro de uma associação enorme, antiga, com
muita credibilidade, mas a gente também tem o outro lado, que é a sua história dentro lado de casa. empresarial, né? Não, Sim. empresa dentro de casa, que Sim. é difícil. E outra, vocês vão entender, mas virando concorrente, Exato. entre aspas, né? Mas sim. Mas vamos lá. Bom, quando eu iniciei a minha empresa, né, que eu comentei 15 anos atrás, então 2010, meu pai já era do ramo imobiliário. Então, nós somos do ramo imobiliário. E meu pai já tinha uma empresa, então ele foi corretor durante muitos anos de uma outra imobiliária, depois ele acabou abrindo a dele. E nessa época eu estava fazendo faculdade, fiz faculdade sou formada em matemática, na UEM aqui de Maringá. E quando eu terminei, fui fazer pós em administração e tudo, e resolvi voltar para Maringá, que eu queria empreender. E aí ele falou, Sati, vamos então abrir uma outra imobiliária. Por quê? Ele tinha sócios, todos os sócios tinham filhos, eles não queriam colocar os filhos, né, dentro da empresa para não dar conflitos ali entre os sócios. Então ele fez um acordo com os sócios dele e falou, olha, eu e a Sati, a gente quer abrir uma outra imobiliária, uma outra empresa, um outro CNPJ e tudo mais, mas gostaríamos de usar a marca. Então a gente fez um acordo ali, naquela época a gente trabalhava só com vendas. Também foi um acordo feito com os sócios do meu pai na época, para que a gente... É mais fácil você fazer parceria em vendas. Porque se ele ligasse na minha imobiliária, eu falava, e fosse um imóvel da sua, por exemplo, a gente faz uma parceria, tudo certo. Isso é comum, uma prática comum entre as imobiliárias. Então, a gente ficou assim durante muitos anos, né? Até que, em um determinado momento, a gente quis abrir locação também. Isso já tinha se passado mais de 10 anos ali, né? Da minha sociedade com o meu pai. E eu sempre cuidei da área de gestão, área administrativa. E meu pai sempre gostou de ser corretor de imóveis. Então, ele cuidava ali da área comercial, vendas, né? E as coisas foram acontecendo. Depois, eu tive uma outra imobiliária também com um sócio, que era desenvolvedor. Então, nós somos pioneiros aqui em Maringá em fazer locação sem fiador, através de seguro-fiança, tudo online. Eu lembro que o meu primeiro imóvel de locação, a gente alugou 100% online. A pessoa não veio ver o apartamento. Através de tour virtual. Na época, a gente comprou uma câmera. Não era tão fácil igual agora, né? Agora é mole, né? Agora tá fácil. A gente teve que comprar aquela câmera 360, renderizar imagens. Sim. Enfim, foi bem, bem bacana porque não tinha aquilo no mercado de locação. Geralmente eles faziam para imóveis de venda, não para locação, né? Enfim, aí com esse meu sócio que era desenvolvedor, a gente foi criando, né, ferramentas, site, Tour 360 e tudo mais. E aí, há 2 anos atrás, em 2023, eu comprei essa sociedade do sócio que era desenvolvedor. Meu pai acabou comprando também a empresa dos outros sócios e a gente ficou de novo em família. Então, eu e ele sendo sócios de 3 imobiliárias, né? E tudo assim, um eu era 100%, outro ele era 100% e o outro a gente era metade. E aí, a gente resolveu, então, criar um grupo mesmo, unificar as sedes, né? Daí, o ano passado, então, a gente criou o Grupo Imobiliário CAC, fundamos também, fizemos a nossa sede própria e nos mudamos, vai fazer 1 ano agora, dia 1º de setembro, já faz 1 ano. Então, estamos nesse processo, assim, de unificação, de implementação, né? De unificar setores e cada vez aí tentando melhorar. E trazendo um pouquinho ainda na sua história... E, obviamente, o nosso tema é inovação. Não posso deixar de trazer, porque você trouxe uma inovação há um tempo atrás, né? Hoje é mais comum você ver esse tipo de serviço. Naquela época, não, né? Querendo ou não, era uma inovação. Mas já trazendo 2 pontos, né? Primeiro, a inovação, deixar claro aqui que nem sempre inovação é tecnologia. Inovação, muitas das vezes, é uma solução que você traz de algo já conhecido no mercado, mas no seu mundo, na sua empresa, não. Então, no seu caso, teve esses 2, né? Uma, entre aspas, uma ferramenta ali, uma tecnologia que estava no mercado, já usavam, mas não para alocação e não em Maringá. Então, você ainda, por mais que já estivesse funcionando muito em outro lugar, aqui não, e você foi a pioneira de executar isso aqui. Mas também tem a questão de inovar um pouco com a família, com a empresa dentro da família. Isso. Porque... você virou concorrente do seu pai, querendo ou não. Eu virei concorrente do meu pai. Mas ao mesmo tempo não, porque houve-se ali um acordo e um respeito, né? Mas, e acabou que no final das contas virou uma coisa só e tá tudo dentro da mesma família. Então, como é que foi inovar dentro da família, né? Fazer esse trabalho, quase que uma migração. Se você olhasse para o passado hoje, você vê um passo a passo. Exato. Mas naquela época não, né? Você só foi fazendo e isso vai ser legal, mas no final deu tudo bem. Bom, eu acho o seguinte, e é interessante, você falou que inovação não é só algo tecnológico, né? Aí eu lembrei de um outro ponto. Nessa época que a gente fundou o Alugar, né, que era a imobiliária digital, na época a gente até chamava assim, além dessa questão do Tour 360, a gente teve uma inovação de processo. Por quê? O mercado imobiliário, ele sempre foi... É difícil. Alguém já deve ter passado por isso de ter que alugar e procurar um fiador.
né? Então, naquela época, já tinha o seguro fiança que a gente conhece hoje, mas começaram a existir também alguns outros tipos de garantia. Garantia locatícia, para você fazer o cadastro online na hora. Então, a gente também trouxe essa inovação, que não é uma inovação tecnológica em si, mas era uma inovação de processo e hoje já se tornou, aí, 10 anos depois, já se tornou algo super comum. Quase todas as imobiliárias trabalham com esse tipo de porque locação. Ficar pedindo para os outros colocar o nome no jogo é Exato, muito ruim, né, muito cara? Não é ruim. mais fácil tu pagar um seguro. Exato. Pô, eu nunca tinha pensado nisso, mas quem pensou nessa ideia merece um Genial, Oscar, né? é. Chega a receber em Exato. casa. Então, hoje em dia, é muito comum. Mas a gente teve essa dificuldade um pouco porque as pessoas não entendiam, não estavam acostumadas com isso, né? Então, alguns outros tipos de inovações, assim, que vão acontecendo e depois de 10 anos já é algo super comum. Ninguém lembra, né? Mas ninguém lembra mais, como que algum antes. dia foi Como é que difícil, era né? antes? Mas você falou de inovar com a família, né? Eu acho que esse é um ponto que, assim, eu tive um pouco de sorte, porque os meus pais sempre confiaram mesmo, acreditaram, assim. E aí eu lembro que eu tinha muito medo de inovar, né? Então, às vezes, quando você vem de uma empresa familiar e você trabalha... Eu sempre trabalhei com os meus pais, né? Juntos. E você tem medo de errar, porque eles têm muito mais experiência. Mas eu lembro que o meu pai um dia me disse assim, pode fazer e pode errar, porque ninguém vai errar de propósito. Se você vai fazer algo, você não está fazendo com a intenção de dar errado, você está fazendo com a intenção de dar certo. Se porventura der errado, ok, vamos aprender com isso e bola pra frente. Se for para fazer do meu jeito, não tem porquê. Para que um sócio? Isso, eu estou trazendo você para a área de gestão, é para você fazer do seu jeito, não do meu jeito. Do meu jeito, a gente já sabe como é, né? Então, isso foi algo muito legal, porque eu acho que muitas vezes a gente não inova por medo. E um outro ponto também é a zona de conforto, né? Exato. Você está confortável ali e você não quer inovar. Muitas das vezes a empresa que é muito antiga, ela cai nesse cenário. Exato. Poxa, tá tão bom, tá tão bem, aí vem outra empresa quando sempre deu certo, assim, né? Sempre funcionou desse formato, você né? é o clichê, né? Blockbuster, Kodak, né? Então, é bem clichê, mas é um clichê que deixa muito claro que se você não se movimentar, não inovar, você vai ficar pelo caminho, né? Porque inovação não é só isso. Exato. E eu acho que uma coisa que é importante é assim... A inovação, eu acho que ela é um treino também. Você tem que estar habituado a inovar sempre. Mesmo que seja algo pequeno. Então, por exemplo, a gente estava falando de família, né? No passado, lá quando eu comecei a sociedade com meus pais, eu morava com eles. Então, toda vez que a gente sentava numa mesa para almoçar, era uma reunião da empresa. Até que a gente falou, não, a gente precisa separar as coisas. Então, em casa não se conversa de negócios. E falei para eles, a gente precisa ter uma reunião formal. Com pauta, mesmo, bonitinho. com pauta, com ata. Por incrível que pareça, reunião com pauta é uma inovação em 90% das empresas. Reunião com ata, reunião familiar, reunião de empresa familiar com ata. E 2 vezes, né? Assim, é algo que pode parecer, né, comum, mas é algo que a gente implementou e que hoje é algo normal. Então, hoje eu tive toda segunda-feira tem reunião com os sócios. A gente vai lá, senta, olha o que tem que ser discutido e eu já vou anotando na pauta ali o que a gente discutiu, o que ficou de pendência. Então você que ficou de fazer isso, então já coloco aqui. Isso aqui, a Sati ficou de verificar tal coisa. Então é algo simples, mas que no final vai trazendo um resultado. E eu acho que é isso. Às vezes a gente fica esperando uma inovação assim, que vai mudar de uma hora para outra. E a inovação, ela tem que ser aos pouquinhos, ainda mais quando a empresa está começando, uma empresa pequena, uma empresa familiar. É aquilo que a gente conversava um pouquinho antes de entrar aqui. É gostoso quando você olha no final do ano, que tudo que eu fiz esse ano, tudo que eu implementei este ano, tudo que eu comecei ou que eu terminei este ano. E se você não for fazendo esse movimento, passou um ano, você está do mesmo jeito. Né? Sim. Então, acho que isso que é legal de falar de inovação. Olha, isso aqui precisa ser mudado, então vamos começar. Vamos começar. E aí, daqui a um ano, talvez você vai estar falando que isso foi uma inovação na sua empresa. Não vai ser de uma hora para outra. É a minha visão, pelo menos. E para mim, está totalmente alinhado com o que eu também acredito. Até porque, conversando com muita gente no programa Empreender, assim, eu percebo que está todo mundo muito entendendo isso. Porém, é muito difícil aplicar. Não é fácil, como você mesmo disse, né? Não é fácil. E hoje, né, obviamente, como nós falamos de inovação, sempre vamos entrar na IA, né? Assunto de IA, tecnologia, IA, inovação. E, na verdade, não é. Né? Tem muitas inovações que processo, pauta numa reunião, ter um resumo, são detalhes que muitas das vezes, como você está como lobo solitário, você não tem a oportunidade de viver isso, de experienciar isso. Recentemente, eu conversando com 2 desenvolvedores de software, eu mostrei para eles uma plataforma de IA que faz tudo o que eles fazem.
E eu falei assim, e aí, cara, o que tu acha disso? Não, isso não vai funcionar. Eu falei, dá uma chance. E a pessoa depois me mandou uma mensagem falando, nossa, isso é maravilhoso. Eu falei, então, agora não vai achar que ela vai substituir você. Ela não vai, mas ela vai acelerar seus processos. E isso você traz o quê? Um projeto que você demoraria 3 meses, você consegue fazer em 1 mês. Algumas semanas, talvez. Com certeza. Por quê? Porque o trabalho ali de repetição é muito grande. Foi a era industrial, foi assim. Era tudo manual. A partir do momento que a indústria começou a automatizar alguns processos, você não precisava daquelas pessoas fazendo aquela função de tira o copo daqui, bota o copo aqui para outra máquina fazer o trabalho. Não, ela já vai sozinha, já segue o processo. Então, quando nós falamos de inovação, é olhar para a sua empresa, ver quais são os principais gargalos, problemas, dificuldades, onde você precisa melhorar e o que você pode fazer de novo na sua empresa. Que às vezes não é novo no mundo. Mas é por isso que o associativismo, mas está falando muito de associativismo, mas é porque é um conceito. Mas o fato de você estar reunido com empresários, com pessoas que estão com, vamos dizer assim, com os mesmos objetivos que você, que é empreender, que é fazer esse Brasil melhor, porque nós somos heróis, porque eu falo assim, cara, ser empresário no Brasil tem que ser herói. Né? E agora tem um movimento disso, de empresários heróis no Brasil, mas não é por isso que eu já falo há bastante tempo. Cara, não é fácil ser empresário no Brasil. Parece que existe uma força contra você e você está falando, não, mas eu quero isso. Porque é muito mais fácil você arrumar um trabalho numa empresa de alguém. A dor de cabeça é muito menor. Então, só de você ter toda essa dificuldade, você ainda ter que buscar soluções, cara, esteja com outras pessoas. E aí eu vou trazer um ponto que eu sei que tu me trouxe aqui para a gente falar um pouquinho. Não sei se foi uma inovação para você, aí você vai compartilhar conosco aqui. Mas é um ponto que pouca gente percebe, que é acordo entre sócios. Como que foi isso? É algo que acho que foi muito legal e eu não vejo em muitas empresas, principalmente empresas familiares, principalmente empresas pequenas. A gente considera a nossa empresa, né? Nossa empresa pequena. Mas eu acho que é algo muito importante da gente pensar, porque o acordo de sócio, eu não sou advogada, viu, pessoal? Mas vou tentar explicar um pouquinho o que é um acordo de sócio. Né? Porque é muito estranho tu falar pra pessoa, eu sou isso, eu ganho isso e a minha função é essa, e vice-versa. E mais ainda, o acordo de sócios, ele também prevê ali, além dessa parte, né, das funções de cada um, muito assim, e se eu quiser sair? E se eu vier a falecer? E se eu tiver uma doença e não puder vir trabalhar? O que vai acontecer? O sócio vai poder... Enfim, ficou para os herdeiros, né? Então, assim, é algo que é muito delicado, é algo que incomoda, porque a gente não quer pensar nisso, né? Eu tenho irmãos que não trabalham na empresa e foi algo difícil, assim, de conversar com os meus pais no primeiro momento. Por quê? Porque ninguém quer pensar nisso. Mas, ao mesmo tempo, foi algo que eu fui amadurecendo na cabeça dele, de que, olha, a gente precisa começar a pensar nisso. Não porque alguém vai morrer, né? A gente não quer que isso aconteça. Mas, assim, até porque... E se alguém quiser sair da sociedade? Como nós vamos fazer? Que o pessoal pensa na morte, né? Mas até querer sair, porque você tem um projeto. Assim como você tinha outra sociedade e comprou, se você quisesse vender... Exatamente. Seria diferente? E assim, a gente tem que entender que ainda mais hoje, eu acho que no mundo que a gente vive com muitas informações, é diferente de antigamente que a pessoa entrava na empresa e ela ia passar a vida inteira na empresa. Né? Hoje, a gente não sabe o que vai ser da nossa vida daqui 10 anos. Né? Quais são os nossos 5 desejos. anos já é muito. Enfim, isso muda muito. Então, mesmo as questões empresariais, igual até imóveis, né? Enfim, o estilo de vida muda muito. E aí foi algo importante que a gente não foi de uma hora para outra, nessa conversa, assim, de convencê-los que era importante fazer. E aí tinha vários itens, né? A gente demorou quase 6 meses para fazer o acordo de sócios e a gente achava que estava tudo certo. Mas quando a gente começa a conversar sobre isso, é que a gente vê que tem muitas lacunas que a gente não pensou, que a gente não conversou. E aí foi importante a gente fazer esse movimento, né, para entender, assim, o papel de cada um, as responsabilidades de cada um, e até porque a gente estava entrando no momento de sede própria, investimento financeiro, uma série de fatores ali que é importante a gente separar um pouquinho o lado familiar do lado empresarial. Pode parecer frio, mas é para um bem. Sim. É para um bem de todo mundo, até dos irmãos que não estão no negócio, assim, de todo mundo saber bem claro qual é o seu papel ali e como que vai ser no futuro, né? Eu citei nesse ponto porque eu gosto muito desse tema de deixar tudo muito claro, né? Eu sou uma pessoa muito de processo, absurdamente, assim, para mim, se tá dando errado é alguém que não tá fazendo certo ou o processo tá errado. Não tem outra possibilidade, cara. É raro aí nós entramos em exceções, né? E exceção você não trabalha com exceção, porque exceção é para não acontecer. Exato. E se acontecer,
Ou vai virar um playbook de regra para você corrigir e não ter mais exceção, entra no processo, ou de fato é uma exceção que você vai lidar quando ela existir. Mas ainda do acordo de sócio, até para trazer para a realidade dos empresários, dos empreendedores que vão acabar assistindo esse vídeo, que está lá no programa Empreender, que está dentro da Sim. Quando nós olhamos para empresas grandes, médio, grande porte, assim, que já está há um tempo na jornada, é muito tranquilo para eles isso. Sim, entra exato. gente, sai gente, vende, compra, abre sociedade, abre cota para alguém em parte, né? E por que para nós, assim, às vezes que nós não estamos lá como uma Coca-Cola, como não tá como um grande grupo nacional ou internacional, por que é difícil, né, falar com isso? É justamente esses pontos que você trouxe. Mas fica aqui a inovação para você. Um acordo de sócio é necessário para tudo. Para quem faz o quê? Quantas vezes você já viu a sociedade terminar porque simplesmente houve um desagrado ou um desacordo? Porque, não senti que meu sócio estava junto comigo, né? Tem muito isso. É porque você não teve um acordo claro. E o acordo claro não é o que um falou pro outro, é o que está escrito. E aí é exatamente isso. Uma coisa que eu aprendi é que toda a sociedade tem que decidir os objetivos da empresa como terceira pessoa. E você pensar assim é uma inovação. Porque você olha para a tua empresa e fala assim, qual é o seu objetivo? Vamos supor que nós fôssemos sócios do iCast. Qual é o seu objetivo com o iCast para daqui a 1, 5, 10 anos? Você vai falar um, eu vou falar outro. Talvez alguma coisa case. Mas se uma delas destoar, por exemplo, vamos supor que isso acontece muito com empresas no Brasil. Eu quero vender o iCast para um grupo Flow. Eu quero que o Flow assuma o iCast, pô. O Flow vai Mas eu não quero vender, é o meu Exato. filho. E aí? Será que nós vamos terminar uma sociedade que poderia construir um canal de comunicação gigantesco simplesmente porque nosso objetivo não condiz? Não. Ó, quando chegar nesse momento, eu saio e você fica. Exato. E você paga tantos % para mim. E foi exatamente o que aconteceu na minha outra sociedade. Porque nós fomos sócios durante quase 10 anos em outros negócios. E a nossa sociedade acabou muito bem. Graças a Deus. Por quê? Porque todo ano, começo de ano, a gente fazia esse planejamento. E chegou no momento que o objetivo era diferente. Né? Ele tinha passado por outras questões pessoais. Ele falou, olha, Sati, eu não enxergo mais essa empresa como o meu objetivo. E aí foi nesse momento que a gente falou, então vamos desacordar. Né? Enfim, negociamos ali e deu tudo certo. Então, hoje, né, depois já passaram-se 2 anos e meio disso, a gente ainda é amigo, a gente ainda se dá bem, porque a gente conseguiu acordar bem acordado as coisas e ninguém saiu chateado. Mas é que é difícil conversar, né? A gente evita conversas difíceis. Difícil. Mas quando você conversa e alinha, você vê mais projeção de futuro, mais forte, mais sólido, sabendo que de fato quando você chegar naquele momento você tem algo já pré-definido. E ninguém pode dizer que você, poxa, você virou, mudou, agora que a empresa está grande, faturando seus bilhões, você se tornou soberbo, quer sair, quer vender ou acha que é melhor que todo mundo. Não, é só porque já estava acordado lá quando nós estávamos faturando só o almoço. E as pessoas não se atentam a isso, né? E a primeira vez que eu precisei fazer isso, eu não sabia que existia isso, mas eu fiz. Porque, tipo assim, cara, se tá escrito não é melhor tá escrito, né? E fizemos lá, né, o acordo de sócio não tão formal, não tão preparado, não tão técnico, mas é importante já você ter isso na sua mente. Então fica aqui, né, um insight. E a última parte que eu vou falar aqui dessa parte de acordo de sócio é que eu falo que já falo que sociedade é um casamento, né? Só que a empresa é o filho. Terminar um casamento com filho é totalmente terminar um casamento sem filho. E numa sociedade de empresa, sempre existe o filho. Exato. A não ser que vocês estejam encerrando a empresa. Aí é como se não existisse o filho, né? Mas, então, termina bem, né? E o acordo de sócio traz isso. Exatamente. Parece bobo, mas poucas empresas fazem isso. E eu acho assim, a gente estava falando de empresas e eu fiquei pensando assim numa inovação, né? O que a gente pode fazer? E eu acho que hoje a inovação é cuidar das pessoas. Que a gente estava falando de IA, né? Será que a IA vai substituir? Eu também acho que a IA ela não vai substituir as pessoas. Porque cada vez mais a gente quer um atendimento humanizado. Quanto mais a tecnologia vem, mais a gente quer ao contrário. A gente vai dar começa valor... a sentir falta, né? Exato, a gente vai dar o valor ao contrário. O mimo, a água no copinho, a gente, né, um ambiente bonito, a gente acaba valorizando outras coisas. E eu acho que um grande desafio para as empresas hoje é como valorizar as pessoas. Então eu fico pensando, uma empresa pequena, como a gente pode fazer, né? E aí uma das coisas eu acho assim às vezes treinamento.
Então, treinamento, eu estou fazendo agora o N ali do Sebrae, junto com a Assim, que é um processo em que eles fazem um diagnóstico empresarial, trabalham 9 pilares através de workshops e tudo mais, e você vai implementando as inovações ali na empresa. A gente está na fase final ali. E isso é algo legal, assim, né? Eu ouvi uma fala de um instrutor que falava assim, a gente, muitas vezes a empresa que é menor, ela não quer tirar aquela 1 hora, 2 horas de atendimento ao público que ela poderia estar faturando para treinar o colaborador. Mas é igual um time de futebol. Você joga mais ou você treina mais? Você treina mais. Então, a sua empresa também deveria treinar mais do que jogar. As Olimpíadas, né? É um grande exemplo. 4 anos para uma corrida. E aí, eu comentei isso com meu pai, né? Porque a gente sempre fala muito, mas o empresário, ele tem esse... eu não vou fechar minhas portas 2 horas aqui da minha empresa para dar um treinamento pro meu colaborador. O meu cliente vai chegar aqui e não vai ter ninguém para atender, né? Ou um setor, enfim. Mas, de fato, se a gente não mudar essa mentalidade, a gente não tem tempo para treinar ele. Exato. Então, algo que a gente está querendo implementar agora, essa inovação, é realmente assim, vamos parar metade do período de um dia, um mês ou a cada 15 dias para treinar, trazer treinamentos para o colaborador, porque não adianta só a gente falar para ele, né? A gente tem que ensinar, de fato. E ele treinando, seja os processos, enfim. Então, acho que isso é algo muito legal, porque realmente isso é uma dor que todo empresário tem, de deixar de atender para treinar, né? Sim, é porque você pensa em horas de trabalho, né? Tô perdendo minhas horas de trabalho. Exato. E aí meu colaborador não vai produzir e eu não vou ganhar dinheiro. Tá, mas se você pensar o outro lado, que é eu vou produzir mais, vou vender mais porque ele está capacitado. Exato. Porque ele está satisfeito. Porque hoje, quando a gente olha para o mercado, até estava conversando hoje isso lá na empresa, nós sempre pensamos assim, por que a pessoa está na empresa? Por que ela está fazendo parte da minha equipe? É dinheiro? Com certeza. Ninguém trabalha de graça, né? Nem relógio. Mas é só dinheiro? Mas não é só isso. Aí, se for só dinheiro, talvez a tua empresa esteja indo para o caminho errado. Mas se você tem uma condição ideal para ela, se você tem tá ajudando ela a crescer, e além disso ainda paga dentro do mercado ou um pouco a mais, você já muda um pouco essa percepção dele de que, se eu sair é melhor. Não, é melhor por quê? Né? Tem algumas empresas, vou citar o nome de uma empresa grande que não teria problema, que é a Gerdau. A Gerdau é muito boa nisso. E ela é muito boa em perder funcionário. Porque ela capacita tanto que, às vezes, alguns funcionários acabam saindo. E não é a maioria, pelo contrário, é a minoria. Pelo menos alguns anos atrás que eu tinha contatos de pessoas lá dentro, amigos, né? Cotidiano. E aí tu via que as pessoas estavam lá realmente porque era uma empresa que te fornecia conhecimento, fornecia treinamento, te dava uma condição e pagava bem. Sim. E o ambiente era bom, apesar de ser uma indústria, né? E muitas das vezes é um trabalho mais pesado, mas quem estava ali porque gostava do que fazia e estava bem. E era difícil tirar, mas quando tirava, nem a Gerdau ficaria triste, nem a liderança que estava lidando com aquela pessoa ficaria triste, porque é a proposta. E eles sabiam que isso acontecia. Normalmente, o que seria normal numa mente pequena? Vamos parar, né? Vamos parar, porque a gente está formando para os outros. E pelo contrário, né? Exato. Quem nunca perdeu um funcionário por causa de grana, só grana, não sabe qual é a dor de você treinar alguém. Exato. Porque quando você não treina, não é porque você treinou, é porque você não treina. Você não tem nem capacidade de fazer aquela pessoa crescer. E aí a tua empresa não cresce, tua equipe não cresce, enfim. E eu acho que algo que mudou, pelo menos a minha visão, assim, nos últimos anos, é essa questão da cultura empresarial, né? Que toda empresa tem que ter a cultura empresarial, tem que ter o propósito, porque por menor que ela seja, mesmo que seja você, o sócio, né? O eu presa ali. A cultura Se somos você não nós, né? tiver essa cultura ali, e muitas vezes o colaborador fica pela cultura, porque ele acredita. Pela paixão mesmo ali, né? Dá pra gente falar, trabalho, eu não sou apaixonado. Não, tudo bem, mas assim, minimamente você tem que acreditar naquilo que você tá fazendo. Porque se você não acreditar minimamente que o seu trabalho, ele agrega alguma coisa, você vai fazer ele bem mal. Fazer o básico, né? Porque como é que uma Gerdau da vida consegue criar uma paixão nos colaboradores? É por isso. Então, acho que a cultura hoje é algo que todo empresário, por menor que ele seja, ele precisa começar a pensar. Tem que dar muita atenção para esse assunto. Exato. Né? Porque, como você falou, no começo a cultura somos nós. É o empresário que está ali, todo dia. Né? Mas, aos pouquinhos, você tem que ir colocando isso e escrevendo isso mesmo, para que isso seja, de fato, o legado da sua empresa, isso esteja na cabeça, na mente de todo mundo que trabalha junto com você, para que você tenha um bom clima organizacional. Senão, só você está pensando uma coisa e o restante não. Sim. Eu sei que lá no teu grupo
de empresas, você tá passando por um processo de mudança de processos, né? Sim. Por causa que tem que inovar, né? São empresas diferentes que estão se juntando, tá? Botando todo mundo na sede, né? Mas antes de entrar nisso, eu vou compartilhar um pouquinho do que como que foi a MAP, assim, para todos esses pontos que vocês disseram. Nós acabamos fazendo parte de alguns grupos de empresários e eu vejo muita empresa com muito mais tempo, muito mais faturamento muito maior e nem de perto com o nível de organização que a nossa empresa tem. Por quê? Porque como eu vivi muito tempo passando por processos e não funcionando e querendo ajustar, a MAP, apesar de eu trabalhar com isso há muitos anos, ela foi uma fusão recente no início de 2024. Dia 1 de janeiro de 2024 virou MAP. E foi uma fusão de duas empresas que estavam no mercado de uma maneira como todas as outras. E aí nós falamos, o que nós podemos ser diferente? Como nós podemos inovar? Né? Aí tomamos o plano, só que a primeira coisa, cultura, tem que ter. Então a empresa nasceu com cultura. Aí, processo. Ela nasceu com um processo já definido. É claro que processo, para quem gosta e trabalha com isso, nunca existe um processo 100% definido. Ele está bem definido, mas 100% não. Porque ele está em constante mudança e melhoria. O mundo muda, o processo mudou, alguma coisa mudou, você precisou se adaptar. E aí, isso eu vejo que foi uma das nossas inovações. E não estou falando nada demais, gente. É cultura e processo. Mas nós nascemos assim. E por causa disso, nossa empresa é 100% home office e funciona. Legal. Funciona muito bem. Treinamento. Uma vez a cada 3 meses, nós paramos para fazer o que nós chamamos de MAP Festival. Que é de uma sexta-feira sexta-feira, hein? De 10 da manhã às 16 horas. Nós nos reunimos online, a gente manda uns iFood pra galera, né? E a galera compra ali. E é um dia que a gente pega um tema central e traz algumas formações, ao qual qualquer pessoa da empresa pode levantar a mão e falar assim, eu tenho um tema para compartilhar, ensinar. 15 minutos, de 5 a 15 minutos só, não passa de 15, e a gente tem essa rotatividade de pessoas falando e ensinando o que ela faz. Às vezes já teve caso da pessoa falar assim, eu quero falar o que eu faço, porque eu sinto que as pessoas não sabem, e quando vão me pedir alguma coisa, não funciona. Eu falei, cara, que legal. É uma inovação boba que nós fizemos, então todo mundo gostou desse formato, de 5 a 15 minutos, e toda vez para pro banheiro. Tipo, 5 a 15 minutos, banheiro. 5, 15 minutos, banheiro. E todas as nossas reuniões online, o chat é livre. Porque pensa comigo, você está na tua empresa, 50, 100 pessoas. Tu não tem como controlar a conversa paralela. Sim. E no Meet, no ao vivo, na videoconferência dá para fazer isso? Não dá, porque você não... A não ser que você fique no WhatsApp. Mas aí não é legal. Então, para evitar o próprio WhatsApp ali, nós já deixamos o chat aberto. E isso torna uma... Eu sei que algumas pessoas às vezes se incomodam porque fica pipocando mensagem. É como se tivesse alguém conversando do teu lado. E aí, eu sei que isso às vezes atrapalha. A gente pede um pouco de discernimento da galera e a galera segue. Porque sempre tem alguém que pede, poxa, gente, tem como diminuir um pouquinho porque tá me atrapalhando e eu tô falando aqui, então diminui um pouquinho. Então nós mesmos já criamos a própria cultura, a galera foi incrementando e funciona muito bem. Então, como eu estou no meio de vários empresários, quando alguém fala assim, cara, quem é home office? Eu levanto a mão assim, eu e mais um, sabe, 100% home office. E olha, como é que isso funciona? Eu falo, não sei. Na verdade, eu sei. Sim. Porque é uma empresa que nasceu assim, com cultura forte, falando assim, ó, essa é a regra do jogo, quer jogar? E a pessoa vem. E ela joga e fala... dá pra jogar, não é tão ruim assim, sabe? Porque eu sei que em algumas áreas é bem ruim, tipo a área criativa. Eu não sou a favor e nem contra os outros modelos. Eu só sou a favor do que dá certo pra você. Então experimenta, se é 100% presencial, se é híbrido, se é 100% home office. Mas isso é uma inovação que eu sempre compartilho. Eu falo, cara, recomeça. Pega aquela tua cultura que é o que você vive, compartilha com todo mundo e... seus processos têm que estar bem definidos para todo mundo entender a regra do jogo. Todo mundo entendeu a regra do jogo, cara. Para você vai começar a inovar a tua empresa. E aí, falando disso tudo, justamente por causa de processo, eu queria que você falasse um pouquinho assim, principalmente pro lado da inovação, se teve algo que você... Isso não funcionava, peguei de algum lugar, aprendi com alguém, me indicaram, me fizeram, ou até um consultor, paguei, ou simplesmente acordei e falei, acho que isso vai dar certo. Como é que tá sendo? Desde o começo, assim, da empresa, eu sempre gostei de pop,
né? Então, procedimento operacional padrão. Por quê? Porque no começo eu fazia tudo. Então, eu que atendi o cliente no WhatsApp, oferecia os imóveis, a documentação, enfim, e eu fui escrevendo. Ao longo do tempo, esse POP já passou por várias mudanças, né? Mas é legal porque tem um norte ali, né? Obviamente, a gente vai responder o que o cliente vai perguntar, mas tem um modo. Sim. Né? Tem a forma com que a gente responde os clientes e tudo mais. Não é engessado, né? Mas Não tem é engessado, uma mas tem um norte. Se alguém que nunca fez chegar tem ela como... já sabe. Isso, tem como ela saber, né? E eu acho que isso é legal, assim, de você ir criando, como você falou assim, qual que é a cultura da empresa? Essa semana passada a gente teve a gente faz reuniões mensais ali também, né? Alguns times têm reuniões semanais, mas a gente faz uma mensal com todo mundo, o setor de vendas e tudo mais, para falar do resultado do mês. E aí a gente falou sobre duas coisas que estavam acontecendo no escritório e que ninguém sabia muito como lidar com isso. Primeiro, som ambiente. Agora a gente tem um escritório grande, então tem um som ambiente que toca. O que começou a acontecer? Tinha uma colaboradora de férias. O colaborador estava cobrindo ela e ela botava um sertanejo na playlist para tocar. Nada contra o sertanejo, eu amo sertanejo. Mas a gente teve que chegar para todo mundo e falar, olha, galera, aqui, empresarialmente, a gente precisa colocar uma música neutra. Então, vai ser um instrumental ou uma playlist de som ambiente. Nada contra, mas assim, se cada um quiser colocar o seu estilo musical, não vai funcionar. Isso é uma empresa. A gente não tá na balada, nós não estamos no momento, né? Então, assim, é algo simples que precisa ser dito. Porque senão vai virar uma bagunça daqui a um momento. E hoje é uma pessoa. Mas ele bota fulano, exato. outro bota então, tal assim, música. isso tem que ser claro para todo mundo. Então, é algo que antes não estava escrito em nenhum lugar. Mas a partir de agora, né? a gente precisa Tem uma fazer. frase que é uma brincadeira, é um meme, mas é verdade, né? Se tem placa, tem história. Exato. Tu vai no banheiro, tem uma plaquinha, alguém suba já no fez. vaso, sei lá, É né? porque alguém já subiu. Né? E tem umas placas que você fala, não é possível. Não é possível. Então, ou seja, se tem placa, tem Exato. história. Então, a gente teve que colocar algumas coisas, porque às vezes o colaborador fica com vergonha até de tomar atitude. Então, outro exemplo simples. Tem cliente que é folgado, chega lá e quer entrar dentro da mesa do atendente. Não, eu só vou usar a tomada aqui. Eu falei, gente, quando for assim, você pode e deve colocar um limite no cliente. Senhor, por favor, não Fala que é a regra da ultrapasse. empresa. Exato. Com cordialidade, né? Com cordialidade. Ou se você estiver sofrendo aqui, ninguém tá reparando, você não tem coragem de chama alguém no WhatsApp ali, help. A galera já vai saber que é pra gente... Né? Então, algumas coisas, assim, que às vezes não é uma questão do negócio, mas acontece, né? Quem tem comércio e quem convive com pessoas, e algumas situações eu percebo assim, que a gente não pode deixar passar. Ou a gente orienta, e orienta todo mundo, olha, quando acontecer uma situação assim, vamos fazer desse jeito. Porque senão, o colaborador se sente ruim, a pessoa não sabe como agir ali naquele momento, não tem... O ambiente que era para ser bom, confortável e seguro para o começa a ficar uma coisa, ele já né, se sente incômoda ali de acontecer. Então, acho que essas pequenas coisas, assim, de você tomar uma atitude e pensar, assim, olha, isso está acontecendo sempre, com frequência? Eu preciso mudar o meu processo por causa disso? Eu preciso botar uma barreira aqui, então, para o pessoal... Eu passei por isso, cara. Agora que eu lembrei. Eu fui gestor da obra fui gestor de tecnologia na obra do metrô do Rio de Janeiro. Uhum. Passaram alguns lá, né? Eu fui um deles. E, pô, a gente tinha uma galera que entrava, assim, eu saía entrando e sem limite nenhum. É claro que nós não vamos ficar pensando, será que vai sumir alguma coisa daqui, né? Mas, cara, são milhões de reais aí, equipamento e tal, e, enfim, tem pessoas para tudo. E aí a gente simplesmente teve que colocar um balcão, tipo um balcão de bar, sabe? Sim. No meio de um escritório a gente teve que botar um balcão com aberturazinha, porque... Para impedir um pouco a pessoa de entrar, né? Aí quando as pessoas entraram, mas por que tem isso aqui? Eu falei, porque vocês querem entrar sem pedir permissão. Aqui é um escritório que tem um monte de coisa, cara. Olha quanta gente tem aqui. Vocês entram, aí nós tínhamos um frigobar, a pessoa já entrava, abria o frigobar e pegava coisa. Não, cara, isso aqui não é de vocês, a empresa não paga. Nós colocamos as coisas aí, nós compramos e botamos para nós usarmos, não para todo mundo. Então, são coisas absurdas. É a história da placa, né? Por que botaram o balcão? Porque tem alguém entrando. Sim. E tem cliente que é assim mesmo, né? Eu tô falando de uma empresa no corporativo, né? Exato. Imagina cliente que o fato de ele ser cliente, ele acha que ele é o dono da loja. Então, às vezes, a gente tem que criar regras e criar até inovações, assim, né? Algo simples para ajudar o nosso cliente, mas também para colocar um limite ali, senão vira uma bagunça. Sim. Uma vez eu também fiz eu simplesmente coloquei o organograma da empresa na parede, assim, imprimimos grande, né? E botamos lá o mais básico que tem, dos quadradinhos, sabe? Quadradinho, embaixo quadradinho com a demanda. Porque era uma maneira de inovar, porque a equipe era grande, tinha muito usuário, né? Na época era um setor de TI, e a gente dava suporte para todo mundo.
e falando assim, cara, como é que a gente vai resolver isso? Porque a pessoa chega, fala com você, mas não é você que vai resolver, porque o setor é grande, tinha muita Sim. gente, né? A obra eram 6.000 pessoas. E aí, como é que vai saber que é você que resolve aquele caso? Se um resolver tudo, ninguém resolve nada, que era assim. E aí eu trouxe aqui, não, vamos setorizar. Sim. Essa pessoa cuida disso, aquela cuida daquilo, e assim foi para cada pessoa. E aí é como se ao invés de uma pessoa, quer dizer, ali chegou a ter 7 pessoas. 7 pessoas atenderem 6.000 pessoas, era um atendendo 800. Era meio que isso. E aí acabava, obviamente, cada um com sua responsabilidade. Então nós sabíamos se desse algum problema a quem recorrer, os processos eram direcionados. Então, vou trazer esse... Por que eu lembrei disso do organograma? Porque isso organizou muito o nosso setor e as próprias pessoas que trabalhavam lá, não tinha cliente final, os nossos clientes eram os funcionários. Então, isso fez com que a galera entendesse como nós trabalhávamos e começou a fluir melhor. Porque está clara a informação. E como é que está agora, especificamente, esse processo lá no seu empresa. grupo? Bom, a gente já unificou os setores, né? Então, hoje a gente já tem isso melhor definido, assim. A gente também teve que se adaptar a algumas ferramentas de organização. Então, eu era muito... Assim, eu tinha muita resistência com o Trello, mas tive que implementar e mudou muito a nossa vida. A ferramenta ou... A ferramenta. Tipo assim, a ferramenta Trello ou a estrutura, tipo um Kanban de organização que ele traz? Não, a ferramenta Trello, né? Eu tinha uma resistência. Mas por quê? Porque eu não gostava da forma do Porque eu não sabia dela? usar. E eu tinha, não quero... mais um negócio pra aprender. Básico. Mais uma coisa pra aprender, eu não quero, não. E como é que tu controlava antes? A gente controlava planilha. Entendi, ok. Só para ter um cenário. Todo mundo que está aqui com certeza tem uma planilha. Planilha, os planilheiros. Ainda tem algumas planilhas, mas assim, foi legal porque daí a gente conseguiu colocar um para cada setor ali, então fica visível, né? Cada colaborador tem um usuário ali, então a gente consegue ir acompanhando melhor os casos. Então, exemplo, imobiliário, a gente tem tanto setor de atendimento, quem está entrando para alugar, enfim, toda a parte de documentação, tem quem já aluga, então manutenção, tem quem está rescindindo, setor de rescisão, né? Cada um tem um processo, uma etapa. A parte de contrato, a parte de jurídico, a parte de cobrança. Então, enfim, são vários. E foi muito importante para que eu conseguisse ter uma visão macro e, ao mesmo tempo, cada um está cuidando ali do seu setor, atualizando os cards e tudo mais. Então, é muito legal. Você tem o controle, mas, ao mesmo tempo, você não precisa ficar tão imerso na informação. E a qualquer momento você sabe olhar, saber o que está acontecendo, sem ter que ninguém te explicando. Sem ocupar o meu HD aqui também, né? Porque esse é o problema do empresário. Às vezes a gente tem tanta coisa na nossa cabeça e a gente quer saber de tudo. Isso é terrível, porque... nós precisamos saber de tudo, mas não dependendo do cenário. Com as minúcias. Mas não com os detalhes, exato. É onde você registra na plataforma. Exato. Então a gente implementou isso, a gente implementou ferramenta, por exemplo, de WhatsApp corporativo com Ramais. Então eu consigo acompanhar de vez em quando algumas conversas quando eu preciso, mas eu não preciso ficar acompanhando ali, né, diariamente todas as conversas. Então, vários itenzinhos assim que foram ajudando a gente. E você estava falando aí, Vitor, eu lembrei de um outro caso aqui, até com um consultor que está me atendendo agora, que ele comentou que às vezes a inovação é algo simples de você perguntar pro próprio cliente. Por exemplo, ele falou para mim, ele estava contando o caso que ele estava atendendo uma lanchonete e só o fato dela perguntar pro cliente, você quer um molho? Economizou, assim, muito dinheiro, porque ele muitas vezes mandava o molho sem perguntar e a pessoa jogava no lixo. Né? Então, ele começou a perguntar, só perguntar, você quer molho? Realmente isso faz diferença e isso é uma sacada muito boa, porque eu fico revoltado, porque eu nunca quero. Exato, eu também nunca quero, me mandam. Não quero, e vem. Aí ketchup, eu falo, sachê de mostarda, dá uma dota de jogar fora, né? E aí fica na nossa geladeira vencendo. Fica na geladeira, exatamente. Às vezes quando tem que olhar, tá bom. Aí, às vezes eu até pego pra poder não estragar, mas... Mas, tá vendo? Uma inovação é algo desse tamanho. Qual é a diferença de você perguntar pro cliente? Porque se ele não quiser, ele vai falar, não me manda. Sim. Economizou. É muita coisa que a galera deixa de fazer por preguiça ou porque não quer ser perfeito. Tipo, eu busco a perfeição. Nunca seremos, mas a gente sempre busca. Eu acho que o segredo é esse. O segredo no serviço, no atendimento, no produto, é você buscar a perfeição, sabendo que você nunca vai chegar. Nunca, porque não tem como. E isso também é uma maneira de pensar que te dá uma tranquilidade para você continuar fazendo o que você faz, buscando a perfeição, sabendo que nunca vai chegar. E aí, entrando nesse ponto,
eu queria que você trouxesse para nós aqui na conversa, até para mim, porque eu adoro conversar com pessoas sobre, principalmente empresários, empreendedores, alguém que está empreendendo dentro da empresa de alguém também, que isso é muito importante. Parece que não, mas tem pessoas que não querem empreender porque tem outras skills, outros trabalhos, outra dor de cabeça que ele não quer ter. Mas ele quer ser empreendedor. Sim. Ele quer se sentir dentro da empresa de alguém e falar assim, cara, eu estou mudando a empresa. Eu não estou seguindo a manada, eu estou sendo o guia da manada. Assim, e não que a manada seja um problema, porque tem que ter manadas, né? Sim. É no sentido de, tipo assim, cara, tu direciona o trabalho para um lugar e as pessoas seguem. Mas tem alguém que olha assim de cima e fala, cara, mas eu acho que se a gente for um pouquinho para lá já está melhor do que aqui. E isso é importante. Então, eu queria que você trouxesse assim, o que é o diferencial no seu serviço? O que faz você ter um serviço diferente ou um produto diferente fazendo a mesma coisa que outras pessoas? Legal. Acho que na empresa, o diferencial pode não parecer um diferencial, mas o compromisso é um diferencial. Você entregar tudo que você promete. Porque eu até falo isso muito assim, né? Os donos estarem na empresa, para mim, é importante. Eu acho que o dia que o dono não estiver na empresa, ele pode ocupar uma posição mais estratégica. Mas o dia que a empresa dele não estiver mais entregando aquilo que ele gostaria, isso é um problema. Então, lá na nossa empresa, eu acho que o compromisso com o cliente, ele é importante. Eu acho que ele acaba sendo um diferencial, porque eu estou preocupada se o imóvel entrou e faz uma semana eu não aluguei ele ainda. Então, na nossa reunião de cadência semanal, a gente passa imóvel por imóvel. Esse imóvel, o que está acontecendo, gente? Por que não está saindo? O preço, né? Por quê? Vamos dar uma satisfação para este proprietário. Às vezes é o proprietário que não quer, às vezes ele não quer irredutível. baixar e tal. Mas então vamos dar uma conversada. Mas tá tudo bem. Então, os meus colaboradores vão entrar em contato, enfim. Em algum momento que a gente achar que eu preciso interferir, eu vou. Mas também não é em todos os momentos, para não tirar até a própria autoridade do colaborador que está atendendo. Às vezes nós como dono, né, eu entendi perfeitamente, veja se eu compreendi de fato. Como dono, nós não podemos interferir, como você disse, mas também não podemos ficar ausentes. Exato. Porque em algum momento, somos nós que fizemos aquilo acontecer. Exatamente. A empresa chegou aonde chegou por causa de nós. Pode alguém ter entrado no meio do caminho, assumido as rédeas e levado a empresa para mais longe. Sim. Mas ela começou e chegou por causa das nossas ações. Então, interferir seria Então, bom. acho que hoje a gente entende que... hoje a gente entende que nós vamos estar lá para resolver problema. Porque o problema menor, o colaborador vai responder, a sua equipe vai resolver. O que vai chegar na gente é o problema grande. E tá tudo bem. Se você não quer ter problema grande, não tem empresa. Por isso que eu falei que é empreender na empresa dos outros. Uma vez eu ouvi de um senhor, assim, a gente estava conversando, e ele falou assim, olha, se você ganhar R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000, ok. Você quer ganhar R$100.000? Você vai ter problema de R$100.000. O problema de R$100.000 é diferente do problema de R$10.000. E se você quer ganhar 10 mil, tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que não queira ganhar 100 mil e ter problema de 10 mil. Isso não vai acontecer. Então, acho que, respondendo um pouco da sua pergunta, é isso. A gente criou-se esse mito do CLT, né? Que CLT é ruim. Não, gente, é bom. Eu acho que existem perfis. E mesmo você sendo CLT, você pode empreender dentro da empresa que você está, ou ter um cargo de liderança, ter um cargo de responsabilidade. Mas saiba que essa responsabilidade... ela vem com uma recompensa financeira, mas ela vem com mais responsabilidade. Sim. Às vezes você vai estar lá para resolver os problemas, você vai estar lá para propor soluções, para ser a pessoa que encontra a inovação para aquela empresa, né? E eu acho que é isso, assim, às vezes a gente quer uma coisa, mas não quer o ônus daquela coisa. Lógico, né? É muito bom só ter as coisas boas, né? Mas quem é que vai pagar o preço? Né? Então, eu acho que mudou uma chavinha na minha cabeça, também como empresária, o dia que eu entendi isso. Olha... nossa, tem problema. Sim, a sua vida de dona de empresa é resolver os problemas maiores. E se você estiver cansado disso, então para de trabalhar. Vai procurar fazer outra coisa, né? E eu acho que dentro do associativismo é a mesma coisa. Eu brinco com o pessoal lá do Programa Empreender. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Sou presidente do Empreender, estou aqui convidada porque sou presidente do Empreender, sim. Mas eu preciso entender que a minha agenda vai ser mais cheia.
talvez eu vou descansar um pouco menos, eu tenho mais compromisso, eu tenho mais responsabilidades. O que você fala interfere. Exato, eu não posso, eu preciso, a gente brinca lá, eu preciso me comportar um pouco melhor. Imagina se sair no jornal alguma coisa, né? Não é mais só a SAT meu CPF ou só a SAT a minha empresa, agora eu também represento uma entidade. Então a gente também tem que entender tudo que vem, né? Então, tem o lado bom e tem o lado também que a gente precisa se doar um pouco mais. Se responsabilizar, né? Se responsabilizar. Eu vou trazer um pouco também de inovação como contribuição para a galera, que é o que a gente... Inovação no sentido de diferencial para o seu cliente, né? Que nós falamos, se for resumir, uma das palavras que podemos usar na inovação é o diferencial. Se você tem um diferencial, por mais bobo que você acha que seja, por mais simples que seja, pode ter certeza que eu falo que o clichê dá certo, né? Exato. Então, aquilo que você está fazendo, que parece que está todo mundo fazendo, às vezes só parece. Porque eu concordo com isso. Por exemplo, na rua que eu moro, tem uma casa lá alugando tá lá com a plaquinha de alugar há muito tempo. Pode ser uma decisão do proprietário? Pode. E ele não quer, sei lá, não quer resolver rápido. Ele tá lá e deixando acontecer do jeito que ele quer. E não tem problema. Mas tem muita gente que eu já conversando que botou, demora muito. E por quê? Ninguém me dá uma solução, ninguém me dá um retorno, ninguém me dá uma dica do que fazer. Exato. E na minha empresa, por exemplo, hoje, um dos diferenciais que nós decidimos éramos 2 agências que fazíamos o mais do mesmo. Óbvio que tínhamos a nossa qualidade e o nosso diferencial. Mas era mais do mesmo. Tinha uma coisinha ou outra. O que nós decidimos? Cara, vamos ser uma assessoria. Vamos entregar algo personalizado. E como eu entrego algo personalizado com o processo? Porque não tem como. Porque a sua empresa é uma empresa, a empresa do seu José é do seu José, da Maria, e assim vai. Então, o que nós decidimos? Cara, vamos entregar algo personalizado. Isso, às vezes, é ruim de comunicar. Exato. Porque as pessoas falam assim, o que a sua empresa faz? Então, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Quando começa com então... Exatamente. É óbvio que não é assim que acontece. Nós temos o nosso pitch ali, porque como eu encontro muitos empresários e muitas vezes a pessoa está querendo realmente contratar você, mas ela não sabe o que você faz. Ou ela quer saber o que você faz para ela saber se vale a pena te contratar para alguma coisa ou se enfim, não é um associativismo, mas é uma troca empresarial muito grande de indicação. Hoje mesmo eu fiz uma reunião com uma pessoa que precisava de um serviço. Eu falei, mas o que tu quer? Ele, eu quero isso. Eu falei, não, tá, então tá bom. Então eu te indico uma pessoa. Não vai fechar comigo, porque eu não era o que ele procurava, mas eu tava lá, entendi, vou indicar um profissional para ele trabalhar. Então, esse diferencial que eu tenho, no seu caso, é algo interno. É algo ali de um comprometimento da equipe, de falar assim, olha, vamos vestir camisa, faca na caveira e vamos para cima. É um comportamento interno. No meu caso, tem também, mas eu estou trazendo um outro ponto que é o produto. Então, é óbvio, vou atender 1000 clientes? Não, porque eu não tenho como personalizar. Essa personalização depende de mim, depende do meu sócio, das outras pessoas que trabalham. Dá para atender mais pessoas, mas ainda assim é tipo uma fábrica de carro personalizado. Tu não vai conseguir personalizar. Se você fizer igual para todo mundo, não é personalizado. Exato. Então, fica com essa mensagem aí de que vocês, na mente de vocês, olha para o negócio de vocês, olha para o que você consegue fazer de diferente internamente, como um produto, e passe a comunicar isso, que é a grande jogada. Porque o que adianta você não comunicar esse seu diferencial? Mas as pessoas vão perceber, mas nem que você tenha que comunicar o resultado, para eles perceberem que a sua empresa é diferente das outras. E é a mesma coisa que eu faço hoje. Hoje eu comunico, e aí eu faço meu pitch ali, a pessoa, entendi. Antes, quando eu ficava meio perdido assim, cara, é mesmo, como que eu vou comunicar? O meu problema não era o meu produto, meu problema era a comunicação do meu produto. Hoje, em várias situações, eu tenho vários diferenciais de comunicação. Já passei por situações de pessoas querendo aparecer no meio de empresários, e aí eu virei pro meu sócio e falei assim, é uma história muito longa, eu só tô dando resultado. Eu virei pro meu sócio e falei assim, os caras só querem aparecer, né? Aí ele, não entendi nada que esse cara quer falar. Eu falei, vou te mostrar como aparecer sem aparecer. E aí eu fiz a minha comunicação correta.
o palestrante começou a me entrevistar. Me perguntar, não, porque não sei o quê, por quê? Eu fui respondendo, depois todo mundo, algumas pessoas vieram falar, pô, esse negócio aí me explica melhor. Ou seja, a comunicação que você faz do seu negócio vai fazer toda a diferença do resultado que você quer, que aqui é uma conversa de inovação, mas é para empreendedores, principalmente. Então, todo mundo aqui quer vender, é o que a gente fala, todo mundo quer vender. Internamente, o nosso diferencial é esse, todo mundo quer vender. Quando a gente fala assim, vamos fazer uma reunião de resultado de cliente, venda. Tem uma métrica lá, a gente tem uma planilha ainda é planilha, que é saúde do cliente. Por que é uma planilha hoje? A gente está até automatizando, mas por que é uma planilha? Porque fica muito mais fácil para a equipe inteira mexer. Então, é uma coisa muito simples e o principal peso é a venda. Tá vendendo? Tá. Então, tá bom. Agora vamos entender se às vezes o cliente está insatisfeito vendendo, o que está acontecendo, né? Mas tá tudo bem, faz parte do processo. Então, essa comunicação, e muitas das vezes teve um cliente que falou assim, mas por que você manda esses prints aqui? Você já botou os dados? Eu falei, para te provar. Para te provar que foi feito e não são dados que eu estou dizendo, são dados que eu tirei das plataformas. Sim. Então, são detalhes que nós vamos fazendo e a comunicação vai melhorando. Então, sempre vai melhorando. Bem, estamos chegando ao fim, mas eu queria te pedir um favor para todo mundo que está aqui ouvindo, que é você dar alguma dica para o empreendedor, para o empresário, que talvez não tenha vivido diretamente na pele ou não, mas que você tenha vivenciado ou ouvido, partilhar algum conhecimento para inovação, melhorias, diferenciais, não necessariamente tecnologia para a galera que está assistindo. Vamos lá. Eu acho que a inovação, como eu comentei, ela é todo dia. Então você tem que criar esse hábito de inovar. No começo é difícil. É bem difícil porque a gente não quer sair do nosso local de segurança, que a gente já está acostumado. Então, se você está lá na sua empresa, tenta conversar com alguém. Seja um colaborador, olha, está acontecendo isso. O que vocês acham? Não quer dizer que você vai implementar, mas acho que ouvir a opinião de outras pessoas é importante na inovação, né? A gente tem feito isso muito lá no Empreender, então o fato de cada diretor pegar um projeto e cada diretor que entra querer fazer o projeto melhor ainda, isso é inovação, porque você quer mudar alguma coisinha e ter um resultado melhor. Então, fique com o olhar atento para isso, tente inovar todos os dias, um pouquinho que seja, se abrir um pouco mais para a inovação. Ela não vai acontecer de uma hora para outra, mas se você estiver aberto para isso e der as oportunidades para que ela aconteça, ela pode acontecer. Acho que é isso. Legal. Bem, pega essa dica, reflita, porque nem tudo que nós vamos falar aqui é diretamente para o seu caso, mas vai ser para alguém, com certeza, que está assistindo ou para alguém que você vai conversar. Eu disse que está acabando, mas não acabou. Então, eu queria que você falasse um pouco da empresa mesmo, tipo, o nome da empresa, as redes sociais, o que vocês fazem. Obviamente já deu para todo mundo entender, mas Legal. Ser objetivo. Não precisa ser um pitch de vendas. Tá bom. Fique à vontade para falar o que a sua empresa faz. Vou falar um pouquinho primeiro do programa Empreender, para vocês seguirem, @empreender.acim, ACIM. Lá a gente vai estar na tela também. Lá depois. a gente fala um pouquinho sobre o programa Empreender, vocês podem acompanhar as ações que a gente faz ali, com o objetivo de conectar e desenvolver as lideranças. Então, tem vários núcleos trabalhando, então ali a gente posta um pouquinho também do programa Empreender. Na minha empresa, é @grupo CAC com K, K-A-K, que é do meu sobrenome, né? Nós somos um grupo imobiliário, então nós temos hoje a marca Ágil Imóveis, que completa 20 anos esse ano, a CAC Imóveis completa 15, e o Alugar. E também a gente tem a Via Despachos Imobiliários, que essa acho que é uma inovação também. É um despachante de documentação imobiliária. Igual tem despachante de carro, mas o nosso caso é para documentação. Então, todo mundo que tem casa que está construída e não está registrada, averbada, encaminhamento de inventário, tudo que for referente à documentação a gente faz lá na Via. Até para pessoa que não mora na região, tipo, de longe consegue? Brasil todo a gente faz. Tudo que for relacionado à documentação de imóveis a gente faz lá. Realmente é um diferencial. É isso. Que legal. Bem, Sati, obrigado. Obrigado pelo bate-papo. Te chamarei mais vezes. Obrigada. Com certeza a gente vai ter alguma rodada aqui para imóveis em geral, assim, né? Que eu sei que não é só imobiliária, tem outras áreas que envolvem isso. Então, teremos algumas rodadas também de empresários, empreendedores. Então, sempre que puder vir, e eu vou convidar, Com você certeza. venha para compartilhar. Hoje estamos só nós dois, porque era uma entrevista mais específica, focada no programa Empreender. A Sati vem representando o programa Empreender, mas também, como empresária de sucesso, tem que estar aqui compartilhando, porque nós temos que estar no meio de pessoas que são melhores que nós, entendeu? Então, Obrigada. tem que estar no meio ali, aprendendo, sugando um pouquinho, literalmente, que eu acho que sugando no bom sentido, né? Mas todo certeza. empresário tem que ser essa esponja de conhecimento
aderindo para dar mais 1, 2 passos para frente. Com certeza. Todo dia isso, tá bom? Obrigado. Obrigada, eu agradeço. Gente, fica até a próxima. Um abraço aí. Até mais, tchau, tchau.